que difere uma energia que é do campo. Então, tem lá uma dor ancestral, um medo, uma tristeza. Isso é uma dor do campo. Teve tudo, teve guerra, teve fome, teve luto, teve tudo, né? Já dolorido. Mas quando tem uma interferência energética espiritual, te dá mal-estar, dá uma dor de cabeça. Cada um tem um sintoma. Dor de cabeça, um enjoo, um desconforto, uma tontura, uma confusão mental. Eu não sei direito o que está acontecendo aqui. Está muito confuso esse, sabe? É diferente. Ser de luz não causa dor. Te causou mal-estar. É além de assim, um nó na garganta é do cliente, um aperto no peito é de um cliente. Agora, um mal-estar, uma tontura, um enjoo, um desconforto. Elaine, isso acontece com o constelador ou pode acontecer também da gente pegar esses mesmos sintomas, vamos dizer assim, nos representantes? Também, nos representantes também. Porque se aquela pessoa está tentando atrapalhar a evolução do cliente, ele vai Hum. interferir nos representantes. Que nem a moça que estava constelando, é uma senhorinha entrou como representante, ela começou a falar uma história que só ela estava vendo. Quer dizer, ele estava colocando na cabeça dela. E se o Uhum, terapeuta não é ligeiro, ele entra naquele campo de mentira e entendi. estraga a constelação. E ele usou uma pessoa que, teoricamente, não aconteceria. E eu falei assim, tá estranho, porque eu não tô vendo nada disso. Então, não é só energia de vingança, de nada disso. Às vezes, assim, é um ancestral, uma avó, um vô, sei lá, que faleceu. Não sabe que morreu, não aceitou a morte, sei lá. E tá lá coladinho no neto, na neta, por amor. Mas aquela energia da doença, aquela energia da morte tá junto. Acaba se tornando um obsessor. Porque ele não devia estar aqui, devia estar. Mas não é uma pessoa que quer mal. Então tem que ter essa sutileza também de perceber, e aí o que que a gente vai fazer? A gente não vai encaminhar. Nosso trabalho aqui não é isso, o trabalho é terapêutico. O que que a gente faz? Teve uma constelação que eu senti que era a avó da menina. Ela falava, começava a falar porque falava do assunto X, lembrava da avó. Falava não sei o que, lembrava da avó. Falava não sei o que, a avó. Eu falei, bom, tem alguma coisa com essa avó. Pensa um pouquinho nela, desaba a chorar. E aí, a energia pesada e um mal-estar. O que que eu fiz? Eu trabalhei o entendimento da morte, que já passou, que está num outro plano, né? E aí, assim, teoricamente, essa avó aceitou, entendeu o que aconteceu com ela, e o próprio anjo da guarda dela vai encaminhar. Porque agora ela despertou, putz, morri. Então, esse processo de despedida, do luto ali, foi importantíssimo naquele processo. Acabava se tornando um obsessor? Sim, mas não é alguém querendo mal, entende? Então a gente tem que ter essa percepção. A Nina tinha 4 anos quando a avó morreu, ela já tem 40. E ela tá, e provavelmente a avó estava junto. Por quê? Porque a dor que ela vivia nos relacionamentos era igual à dor da avó. Tô lembrando de uma constelação que foi abusada num campo de guerra. E daí, nesse caso, fazendo o movimento, as falas da constelação é o suficiente, daí não entra na questão espiritual. Não entra na questão espiritual, é o suficiente. O que que eu fiz? Eu tratei a dor da avó, o abuso no campo de guerra, o porquê que aquilo acontece, sabe? Sinto muito, não é? Enfim, trabalhou o abuso na guerra lá naquele tempo histórico, acalmou o coração da neta. Por quê? Porque era uma dor. Como fizeram isso com a minha avó, sabe? Então ela provavelmente estava chamando, a avó não conseguia nem ir embora. Daí, nesse caso, eu também posso colocar a apometria sistêmica. Pode. E eu coloquei. E eu coloquei, inclusive, na guerra. Mas, como eu não tenho a ficha kármica de todos aqueles soldados, o que que eu fiz? Eu deixo aberta a pirâmide aqui, os comandos de apometria, se houver o merecimento dentro da ética, da ordem da justiça divina, que os seres de luz possam usar isso. Fecho os portais com a luz rubi dourada e volta para o presente. Despolarizo os estímulos de memória. Isso é o curso de apometria que a gente fez. Você fez de apometria, né? Fiz. Aham.
E deixa lá os comandos, mas trata aquela dor e deixa os comandos também para o anjo da guarda, o mentor, enfim, e encaminhar a avó. Às vezes não é a avó, é a memória do trauma da avó, é um bloco do ego da avó, não é a avó em si, não é o espírito em si, é a dor que está no sistema. Acendeu uma luz, porque quando você fala de cabeça tumultuada, pesada, realmente tem algumas constelações que só do cliente chegar, parece que já fica tudo tão confuso, assim, tão pesado, tão estranho. Isso, Então porque ele não pode ser chegou um sinal sozinho. de obsessor. É um sinal, ele não chegou sozinho. Diferente, o mal-estar, é essa sutileza que a Ana está perguntando. Tem uma dor de todas as mulheres feridas, mas quando tem uma interferência, é diferente, é enjoo, é mal-estar, é dor de cabeça, é diferente, é pesado, é diferente. Isso é. E eu não conseguia identificar isso, Elaine, como realmente ser. Não é que não conseguia, eu identificava, mas não conseguia entender esses sintomas, todas essas questões. Isso. Mas a melhor coisa é assim, percebeu? Como, assim, mentalmente, eu não vou interferir em você, nesse ser, eu não vou entrar nisso, essa dívida com a pessoa. Eu não tenho a ficha kármica, eu finjo que eu não tô nem Sim, vendo, que eu não tô nem vendo. Quando começa a me atacar e eu começo a passar mal, eu vou reforçar a minha proteção, a minha limpeza, nananã, porque, opa, né? E eu vou dentro de um limite. Teve uma constelação de uma moça do Rio, e, e assim, a constelação dela, todas as constelações que ela já fez, ela passava muito mal. E aí ela fala, mas eu já constelei isso, o problema continua, e falam que é meu pai, mas eu não sinto que é meu pai. O obsessor que entrou no papel de pai, enganou a consteladora, enganou todo mundo no campo, e aquela energia densa, aquele peso, eu falei assim, não é o seu pai. Não é o seu pai. Eu pensava, não é o seu pai. Aí eu tive que deixar ela sentir, falar assim, seu pai é desse jeito? Você reconhece? Ela falou, em nenhum momento, nem nas outras constelações, eu sabia que não era meu pai. Eu falei, então, isso é um obsessor. Eu tive que falar para ela, você precisa procurar ajuda espiritual. Ponto. Não dá para a gente constelar. Interrompi ali, porque ela internalizou uma história que falaram numa constelação. Quem falou? O obsessor que foi lá no mental das pessoas no campo, estragou a constelação dela. E então eu tive que desconstruir essa imagem que foi criada, que uma consteladora falou para ela que ela e o pai dela, não sei o que, não era o pai. Talvez seja um inimigo dos dois, quer colocar um contra o outro, sei lá. Mas, ó, você precisa cuidar disso. Hoje ela me mandou mensagem, falou assim, eu fiz a limpeza espiritual, você me indicou, agora as coisas estão clareando e estão fazendo sentido na minha cabeça. Agora que ela vai estar pronta para constelar. Porque antes ela só enxergava o que falaram para ela.